Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus e aleluia. Já nos estreou hoje na escola bíblica. Glória a Deus. Senti falta de alguns irmãos. Convido que para uma próxima escola bíblica esteja presente em nome de Jesus. Aleluia. Toda honra, toda glória é para o Senhor. Aleluia. Não é uma pregação, é só uma saudação. É um pouco de minutos. Tento ser breve e tentar repassar tudo que o Senhor me ensinou e eu venho compartilhar com os meus irmãos. Aleluia. Com base no que eu trouxe, nós iremos usar dois textos. Aleluia. Jeremias 17:10. Vamos ler no telão, né? Vamos ler no telão, fica melhor, todos juntos. Jeremias 17:10, ele vai dizer assim, ó. Eu, o Senhor. Se a igreja quiser ler comigo, vamos ler junto. Eu, o Senhor, som do coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aleluia. Agora coloca Isaías 55, 10 e 11. Olha o que ele vai dizer. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Assim será a palavra que sai da minha boca. Aleluia. Você pode deixar algo. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Aleluia. Quando a gente lê aqui o primeiro versículo, Jeremias ele vai nos trazer um ensinamento. Ele vai nos ensinar que Jesus e Deus, Ele sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. Ele sonda os nossos pensamentos e Ele prova os nossos corações. Ele trata a cada um, aleluia, conforme vocês vivem. Aleluia. E de acordo com o que vocês fazem. Quando a gente vai para Isaías, ele vai nos ensinar a chuva e a neve cai na terra. Ela rega, brota as árvores, brota as sementes. Para quê? Para nos dar um mantimento. E ela não faz isso, ela não retorna ao céu de novo antes que ela faça tudo isso. E ele vai dizer assim: assim também é a palavra do Senhor. Ela não volta vazia, ela se cumpre. Aleluia. E ele fala aqui no final, na minha versão da Bíblia, ele vai dizer: tudo, e ela realiza tudo o que eu prometo. Aleluia. Vou fazer só aqui uma oração
para mim continuar a leitura, aleluia, continuar o texto. Ergue a sua cabeça aí só um pouquinho, vai cheio, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, exibi tua presença, Senhor, aleluia. Estou eu aqui, o teu servo, Leonardo, com a responsabilidade de trazer uma pequena mensagem. Aleluia. Tu viste, Senhor, que eu passei a tarde estudando, pesquisando, te perguntando que palavra. Eu consegui fazer uma, apresentei a ti e trouxe a tua igreja, a irmã Noel. Senhor, mas eu não sei, aleluia, qual é a carência, qual é a necessidade da tua igreja. Mas tu sabe. Porque eu acabei de ler a tua palavra e ela diz que tu sonda nossos pensamentos e nossos corações. Tu sabe o nosso íntimo. Nós não fazemos nada escondido para que tu nos saibas. E aqui nessa noite, Senhor, põe a palavra na minha boca. Me ajuda, Senhor, aleluia, a repassar, aleluia, o que tu me ensinou, para que a tua igreja venha assimilar, para que a tua igreja, aleluia, venha, aleluias, por em prática, porque foi ensinado aqui nesta noite. É que eu te peço como primeiro e último lugar. Amém. Aleluia. Voltando, no finalzinho do texto de Isaías 55, 11, ele vai dizer: e realiza tudo o que eu prometo. Ou seja, promessas. Promessas é um tema no trimestre da escola bíblica deste ano. Aleluia. São lindas lições que falam sobre promessas de Deus. Mas vamos lembrar o que é promessas. Eu fui procurar o significado de promessa. Promessa quer dizer declaração em que se anuncia a outro ou a si mesmo uma ação futura ou uma intenção, aleluia, uma intenção de dar, uma intenção de cumprir, fazer ou dizer algo. Esse é o sentido da palavra promessa. Mas essa promessa a qual eu estou falando não é promessas de homens, a qual nós temos dúvidas ou incerteza se eles vão cumprir ou não. A promessa a qual eu venho passar para os meus irmãos, compartilhar com os meus irmãos esta noite, é uma promessa de um Deus, aleluia, meu Deus, a qual nós servimos, e Ele é fiel em cumprir essas promessas. Porque as suas qualidades, ou seja, os seus atributos, aleluia, incomunicáveis, ou seja, onisciência, onipotência, onipresença, isso não permite que Ele venha ser infiel para conosco. Aleluia. Esses atributos incomunicáveis que nenhum ser humano tem, somente Ele, é que o torna Ele ser assim: amoroso, bondoso, misericordioso, justo, santo, paciente, poderoso, soberano, onisciente, onipotente, grandioso, altruísta, manso, sábio, compreensível. O que eu posso mais dizer sobre Deus? Aleluia. E continuando falando sobre promessa, essa promessa também Deus ele pode fazer a uma pessoa, conforme Jeremias 1:5-8, que vai falar sobre a promessa de Jeremias ser levantada como profeta. Essa promessa ela pode ser feita a uma família,
ou a uma nação, conforme Êxodo 3, 7 e 8, que vai falar da promessa de Deus de tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Essa promessa ela pode ser feita ao mundo, conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que vai falar que está destinado ao homem uma só morte. Morreu, segue-se o juízo. Embora que nós não queremos, ou que o mundo não queira, mas todos vão provar a morte, se Jesus não voltar. Aleluia. E ainda falando de promessa, essa promessa de Deus, ela pode ser condicional e ela pode ser incondicional. Condicional, quando ela depende do homem, quando ela depende de mim, quando ela depende de você. Incondicional, quando ela não depende do homem. Um exemplo é 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 17, que vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Embora que o mundo não queira acreditar ou não queira que a igreja seja arrebatada, mas vai acontecer. Não depende de ninguém, só de Deus. E aonde o ponto que eu quero chegar é sobre essas promessas condicional. Aleluia. Que depende de nós para que ela venha se cumprir. Não é que Deus precise disso, mas porque Ele gosta de se relacionar com o ser humano. Ele diz: filho, existe a porta estreita e a larga. A estreita leva a salvação, mas a larga, a perdição. Escolhe. Ele precisava disso? Ele poderia simplesmente dizer: ó, eu quero que você vá por essa porta. E acabou. Porque Ele é Deus. Mas Ele gosta de se relacionar com o ser humano. Ele não gosta que você esteja num local em que você não queira. Ele quer fazer primeiramente você gostar do local. E eu creio que nenhum aqui está obrigado a estar neste lugar. Eu creio que todos estão aqui porque vocês creem nas promessas que estão escritas neste livro. Aleluia. E falando de promessas, bota aí Deuteronômio 11, 26 e 28. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e o que mais? É a maldição. Hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Ao 27. A bênção, olha aí, se cumprires os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhe te ordeno. 28. A maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviares do caminho que hoje eu te ordeno para seguir outros deuses que vocês não conhecem. Não é condicional? Depende de quem isso aí? Depende de mim e de você. Escolhe. E quando a gente vai para a escola bíblica dominical, a gente vê que a revista, eu coloquei só 11. Ela tem um estudo de várias promessas. Tem a promessa para a igreja, né, que está inserida na aula 3. Tem a promessa de cura divina, que está inserida na aula 6. E tem a promessa da salvação e tem muitas outras. Essa é a principal delas.
a salvação, que está inserida na aula 5. Mas aonde eu quero chegar? Bota aí, Marcos 6. Aleluia, Deus. Vocês viram a quantidade de promessa que está à nossa disposição? Isso foi só um trechinho. Nós somos o povo mais abençoado da face da terra. Glória! Nós temos tudo para ser feliz. Tudo está à nossa disposição. Mas requer uma escolha, a qual nos ensina Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a 28. Escolhe maldição ou bênção. Só que tem um problema. E esse problema é que Marcos ele vem nos ensinar nesse capítulo. No capítulo 6, do versículo 1 ao 6, olha o que ele vai dizer. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos acompanhavam. Chegando no sábado, como era de costume, em todo lugar que Jesus chegava, né, ele ia para a sinagoga, né? Começou a ensinar na sinagoga e muitos ouviram e maravilharam, dizendo: olha o que ele dizia, de onde ele vem tudo isso, que sabedoria é esta que lhe foi dada, e como se faz todas essas maravilhas por suas mãos? Não é este, olha aí, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E se escandalizavam-se por causa dele. A minha Bíblia vai dizer que eles, aleluias, por isso ficaram desiludidos com ele. Por que eles ficaram desiludidos? Porque ele dizia que Jesus não era o profeta, o Messias, ou aquele que veio salvar o mundo. Ele dizia assim, não é aquele carpinteiro, filho de Maria? Seus irmãos das suas irmãs, não moram aqui. Ou seja, eles não criam. Aí quando a gente continua o versículo, o que ele diz? Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Quando Jesus se deparou com aquilo, ele disse isso, porque ele não estava tendo honra onde ele nasceu. Ninguém estava tendo aquela crença como tinha nas outras regiões. Jesus, porém, lhe disse, passa outro versículo, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes e pondo-lhe as mãos. O que a gente entende sobre isso? Quem estava ali ensinando era Jesus, não era o irmão Ricardo, não levar mal, irmão Ricardo, não é o irmão Leonardo, era Jesus, que era costume em toda a região, ele fazia milagres e prodígios. Mas quando ele chegou em Nazaré, ele vai dizer que tinha um empecilho em Nazaré. E isso não pôde, ele fazia as mesmas coisas que ele fazia nas outras regiões. Mas não tinha todos, tinha uns que foram curados, que creram. Aonde eu quero chegar? A incredulidade, a dúvida, ela cria uma barreira. E essa barreira, ela nos impede
a que a gente venha ter acesso às promessas de Deus. Você sabia disso? A incredulidade e a dúvida impede a gente alcançar a bênção. Aleluia. E isso me chamou a atenção. Porque Deus, Ele é infiel a cumprir a sua palavra. Mas como Ele é um Deus que gosta de se relacionar, eu e você, a gente tem que crer que Ele é o que é. Que Ele pode fazer o impossível em nossa vida. Por quê? Porque nós estamos amparados por essa palavra. Essa palavra ela não foi escrita aleatoriamente. Essa palavra aqui, ela é um documento. Ela é um documento e esse documento ele vai servir de prova para muitas coisas quando Jesus voltar. Porque em certa ocasião, quando a gente vai lá no livro de João 15, Jesus ele vai dizer assim, ó, que eles não eram inocentes se Jesus não tivesse pregado o Evangelho. Mas como Jesus pregou, eles crendo ou não, eles não eram mais inocentes. E assim somos nós. Nós crendo ou não, mas nós não somos mais inocentes. A palavra ela foi pregada. Ai, mas eu não estou entendendo, irmão Leonardo. Eu vou explicar melhor. Bota aí Hebreus 11:6. Olha o que ele diz, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu aí? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Continuando, bota aí Marcos 16. Mas nós vamos ver aqui uma coisa linda. Marcos 16:15, ele vai dizer assim, ó. Bota aí o 15. E disse-lhe: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. 16. Quem o quê? Quem mais? Será o quê? E o outro, continua. Quem não quê? Quem não crê, será o quê? Viu como é uma barreira? Se eu duvidar, se eu não crer, é uma barreira para me alcançar, para me ter acesso às promessas de Deus. Eu tenho que crer. Se a Bíblia disser para mim que foi Jonas que engoliu a baleia, eu creio. A Bíblia diz que Jonas foi engolido pelo grande peixe, mas lá em Marcos ele vai dizer que foi a baleia. Ele foi engolido por 3 dias. Eu creio. Eu creio. Sabia? Se eu não crer, eu vou ser condenado. Se eu não crer, eu não terei acesso às promessas de Deus, a qual são várias. Continuando, bota aí. Vamos voltar um pouquinho, só para finalizar. Já estou sem tempo já. Esse texto, ele foi pregado domingo e hoje nós vamos relembrar. Olha o que Jairo ensinou para nós. Nós vamos ler a partir do 22. Marcos 5. Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. O homem tinha uma posição boa em Israel. Era o chefe, um dos líderes. E vendo, prostou-se aos pés de Jesus. Isso aí ele poderia perder o cargo na época dele. Ele ter feito isso perante Jesus.
Os seus colegas poderiam ter tirado ele do cargo que ele exercia, mas ele não viu isso. Ó. Ele pediu com insistência, ele insistiu, se postou aos pés de Jesus e insistiu: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Ele implorou. Ao que aconteceu? E Jesus foi com ele na sua casa. Uma grande multidão seguia Jesus apertando e de todos os lados. Aqui a gente vai se deparar com a mulher de fluxo de sangue. Já ia para onde? Ia levar Jesus à sua casa. Sua filhinha estava o quê? Estava doente, à beira da morte. Mas Jesus teve que resolver outro problema. Jairo esperou. Certo? O 23, que é o que Jesus foi atender. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com fluxo de sangue. Ou seja, Jesus foi atender ela primeiro. A Bíblia vai dizer, lá no 35, que Jesus ainda, eles não tinham chegado na casa de Jairo, eles estavam no caminho ainda. Quando Jesus estava conversando com a mulher ainda, aí chega quem? 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram uns na casa do chefe das sinagogas, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda importuna o mestre? A sua filha já morreu. Para de importunar o mestre. Sua filha, ele poderia ter dito, mas se Jesus não tivesse parado para atender aquela mulher, minha filha não tinha morrido. Ele poderia ter botado uma desculpa. Mas o que ele fez? Ele creu e esperou Jesus atender a ela. Mas veio inevitável. A filha dele morreu. Mas quando ele continua o texto, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jairo, para de importunar o mestre. Tua filha já morreu. Tanto tempo que tu ora, tu não vê resultado. Muitas vezes até tu faz propósito. Ei, Jairo, para de importunar o mestre. Tua filha já morreu. Glória a Deus. Mas Jesus vem dizer nessa noite para nós: aleluia. Glória a Deus. A última palavra é a do Senhor. Glória a Deus. Crê somente. Crê somente. Aí depois o que aconteceu? Eles continuaram para onde eles iam. Eles seguiram o mestre. Continuou. Continuou orando. Continuou intercedendo. Continuou vigiando. Mas Jairo, a tua filha morreu. Para de importunar o mestre. Mas o Senhor ele diz: creia somente. Creia somente. Aleluia. Os irmãos podem ficar de pé, vamos tomar um louvor agora para encerrar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.